que aparentemente limpava a casa para ela, trazia tudo brilhoso, mas ela tinha que aguentar-se equilibradamente, porque ela era uma seareira do Cristo. Ela era cristã, escondido, não podia falar porque era perseguido. Então, ela, como cristã, ela tinha trabalho com as servas, trabalho para educar as servas, para ensinar as servas, para aceitar o serviço mal feito, para aceitar as falhas das servas, que não ia trabalhar no dia que ela precisava. Então, ela ajudava as servas no campo da educação eterna. As servas estavam ajudando ela nas coisas aparentes, no serviço passageiro, que qualquer uma outra pessoa gostaria de ser serva de uma criatura tão importante da época, e ganhava o salário que lhe cabia. Então, é muito mais fácil, é muito mais tranquilo, é muito mais gratificante você lidar com a lavoura, porque a lavoura te agradece todo o trato que você der para ela, e dá o fruto para você depois ter de volta todo o seu esforço empregado ali. E já o ser humano não é assim, a nossa irmã falou também, o ser humano não é assim. Vocês sabem que nós não somos desta forma. Falta muita coisa para o entendimento e a gratidão das coisas de Deus que acontece na alma. Acontece, você se beneficia e ignora, e desconhece. Quando que nós sempre falamos que os Espíritos nos ensinam que a maior caridade que possamos fazer é divulgar a doutrina espírita, é exemplificar a doutrina espírita. Então, você recebeu a cura, você é um portador da mensagem de Jesus, que a luz da doutrina espírita valeu para você. Então, você tem obrigação de divulgar o bem que a doutrina fez, e não esconder, como escondem de uma maneira desapontante. Uma criatura ficou curada de câncer, que ia ser operada e coisa grave, com um tratamento espiritual ficou curado, o médico encantado, não precisa mais daquela cirurgia, você está muito bem, que coisa boa que te aconteceu, que foi que te valeu? Minha fé. Se é fé, ótimo, maravilhoso, então fica lá na sua casa, ganhando dinheiro e tudo, que é a sua fé. Ora, não é dessa maneira, o Espiritismo não precisa de nós é que precisamos dele. Então, nós precisamos que a doutrina seja divulgada, porque os poucos trabalhadores da doutrina não estão aguentando atender a multidão de doentes, multidão de sofredores, porque não conhece a vida pela ótica da doutrina espírita, pela ótica da doutrina espírita que ensina você as verdades do Cristo, sem subterfúgio, sem fantasia, sem coisas de toque material. É você, essa alma que veio de Deus, que vai voltar para Deus. Trouxe valores e precisa multiplicar esses valores, que são os talentos divinos com os quais Deus criou os seus filhos. E nós costumamos destruir esses talentos com as loucuras do mundo, com a ingratidão daquela beleza que aconteceu na manjedoura, com aquela luz que se fez no Calvário, pedindo ao Pai por todos nós. E nós vamos chegando no mês de dezembro, as emoções vão crescendo, vão crescendo. Então, a gente passa o ano inteiro meio descabelado por aí, querendo ganhar mais isso e mais aquilo, e sucesso, e sucesso. Quando vai chegando no fim do ano, emoção, é só emoção. Quando vai chegando no fim do ano, o Natal, abraçando o nosso coração, nós começamos a ficar emocionados. Preciso fazer alguma coisa. E tomara que se pense assim mesmo. Tomara que todos nós nos reunamos para fazer o Natal de Jesus em favor dos que choram, em favor dos desalentados, em favor daqueles que não têm o alimento. Já estamos chegando de novo nesta época das criaturas não terem o que comer. Não tem um arroz dentro de casa. Eu não digo feijão, porque o feijão gasta muito gás para cozinhar. Mas não tem o arroz, não tem o macarrão, não tem nada. Com 2, 3 filhos pendurados e pedindo socorro. E as leis do mundo, um verdadeiro fracasso. E o cumprimento delas também falso, nós temos que nos apegar com Deus. Então, o cerco está se fechando para quê? Não é porque não tenha homem inteligente, bom, não. É porque a humanidade está precisando voltar para Deus. E nós somos parte dessa humanidade.
precisamos nos abraçar em nome do Cristo, em nome de Deus, em nome das verdades que atravessam os séculos e continuam sendo verdades de Deus. É isso que nós estamos precisando. A hora que a gente merecer ter um pouco mais de saúde, de paz, de um teto, de um alimento, de uma vida honrada, digna de filhos de Deus, vão ter que nos atender em nossas necessidades, porque o comando é lá de cima. Mas se nós estamos desligados das leis de Deus, nós os pobres, nós que suamos para ganhar o sustento, estamos distanciados das leis de Deus. Então vamos reclamar. Porque fulana, a minha mulher tem que trabalhar o dia inteiro na horta para sustentar os filhos. E a dona fulana tem as serviçais. Por quê? As leis de Deus esclarecem, mas à luz da doutrina dos Espíritos, dirigidas, ministradas pelo Espírito Verdade, que é Jesus, quando disse: eu vou, meu Pai, mas não vos deixarei órfãos, vos enviarei o Consolador, para que ele fique convosco por todos os séculos dos séculos. Chama-se a equipe de espíritos, ligados e leais ao Cristo, para nos darem sustentação. Então, uma palavra só: doutrina dos Espíritos, em favor da humanidade, em favor dos homens. Vamos a ela estudar, ler e estudar, mas seguir, participar, lotar o centro, para mostrar que nós estamos estudando doutrina espírita. Não somos mais um na multidão, envolvidos pelas coisas loucas da terra. Aí a dor vai crescendo, e os sofrimentos também. Você não errou hoje, a jovenzinha não errou hoje, mas errou no passado. Volte, minha filha, vai consertar os erros que você fez. Vai abraçar seus irmãos, seus filhos, seus pais, vai dar a eles a assistência que você negou. E volta a jovenzinha, o pai doente, a mãe jovem ainda, sadia, aparentemente desencarnou nova, deixou o filho doente para ela cuidar. Porque ela, no passado, naturalmente, sem resto de dúvida, abandonou a família e abraçou o mundo enlouquecido. Foi vender o seu corpo, a sua inteligência, os seus talentos. Hoje volta para consertar tudo com amor. Felizmente, ela está estudando doutrina espírita. Está indo devagarinho, mas pelo menos reconhece que precisa da doutrina espírita, e precisa mesmo, que todos nós precisamos, cada um numa situação, um cuidando da horta, outro cuidando das servas. A casa cheia de empregadas, de servos, mas ela sofrendo a angústia, a depressão de ter que esconder a sua fé, a sua confiança no Cristo, e ajudar aquelas servas nem sempre gratas, nem sempre leais, muitas vezes falsas. Meu Deus, até quando nós vamos precisar sofrer para entender as leis de amor que nos rege a vida? É a doutrina espírita que vai nos auxiliar. Que Jesus os abençoe a todos, para que tenhamos um feliz fim de ano, com paz no coração, mas voltados para Jesus. Assim seja.